Meu filho mandou uma mensagem no grupo da família. Achamos que é melhor a mãe se afastar por enquanto. Minha nora reagiu com um polegar para cima. Eu respondi: entendido. Vou respeitar isso e me afastar do pagamento do financiamento da casa e das transferências mensais de R$ 5.000. Naquela noite, meu telefone explodiu com ligações desesperadas. Mas deixem-me contar como cheguei até aqui. Como uma mulher de 72 anos que deu tudo o que tinha, acabou sendo expulsa da própria família com 16 palavras e um emoji. E como essa mesma mulher decidiu que já era o suficiente. Tudo começou há 15 anos. Bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto novas histórias de vida todos os dias e eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse e desse um like no meu vídeo. Agora, bora pra história! Tenho certeza de que você vai curtir até o final. Quando Eduardo, meu filho mais velho, que chamamos de Dudu, chegou em casa com Bruna Lima no braço e os olhos brilhando. Mãe, ela é a pessoa certa, ele me disse, e eu acreditei. Eu os recebi de braços abertos. Preparei um bom jantar, feijoada, arroz, farofa e um pudim de leite, e tirei as taças boas do armário. Bruna sorria e me chamava de Mãe Lídia desde o primeiro dia. Ela me abraçava forte. Dizia que nunca tinha conhecido alguém tão carinhosa quanto eu. E eu, tola que sou, me derreti. Pensei que tinha ganhado uma filha. Mal sabia que tinha assinado um contrato vitalício como caixa eletrônico da família. 6 meses depois, eles se casaram. A cerimônia foi linda. Eu paguei o vestido de Bruna, um modelo marfim com rendas que custou R$ 3.000. Também paguei as flores, o salão de festas, metade do buffet. É que os pais da Bruna não podem ajudar muito, Dudu me explicou. Você entende, mãe, você sempre entende. E sim, eu sempre entendia, sempre dizia sim, sempre abria a carteira. Porque é isso que as mães fazem, não é? Se sacrificar, doar, sustentar, mesmo que ninguém te sustente. 1 ano depois, veio o assunto da casa. Mãe, encontramos a casa perfeita, Dudu me disse por telefone. A voz dele soava emocionada, quase infantil. Mas precisamos de ajuda com a entrada. É que os bancos pedem 20%. E a gente não consegue juntar. Eu tinha acabado de vender o apartamento que meu marido e eu compramos quando éramos jovens em Muca, São Paulo. O dinheiro estava guardado. Era minha segurança, meu colchão para a velhice. Mas Dudu era meu filho e Bruna estava grávida. Eles teriam um bebê, meu primeiro neto. Como eu poderia dizer não? Dei a eles R$ 40.000 para a entrada. Toda da minha reserva, tudo o que eu havia economizado durante 30 anos de casamento. A gente vai te devolver, mãe, Dudu prometeu, assim que nos estabilizarmos. Bruna me abraçou, chorando. Você é um anjo, mãe Lídia. Não sei o que faríamos sem você. Eu me senti bem, útil, necessária. Não sabia que tinha acabado de comprar meu próprio bilhete para o inferno. Mas não parou por aí. 2 meses depois, Dudu voltou. Mãe, o financiamento ficou mais caro do que pensávamos. Com o bebê a caminho e as despesas, não estamos conseguindo. Você poderia nos ajudar só nos primeiros meses? Só até a Bruna voltar a trabalhar depois do parto. Eu trabalhava como contadora autônoma. Ganhava bem, não sobrava muito, mas também não faltava. E eram meus filhos, meu sangue, meu futuro. Aceitei pagar R$ 600 por mês do financiamento. Só nos primeiros meses, repeti. Dudu assentiu. Só nos primeiros meses, mãe. Os primeiros meses se transformaram em anos. 5 anos pagando o financiamento de uma casa onde eu não morava, para onde mal me convidavam, onde sempre havia uma desculpa para adiar minha visita. É que o menino está doente. É que a gente tem planos. É que a Bruna precisa descansar. Mas quando precisavam de dinheiro, lá estava eu, sempre disponível, sempre pronta, sempre a salvadora. E havia Priscila Costa, minha filha mais nova, casada com Ricardo Dantas. Eles também precisavam de ajuda. A cozinha estava velha, R$ 3.000 para reformar. Ricardo queria fazer um curso de programação, R$ 500. As crianças precisavam de aulas de inglês, R$ 200 por mês. Mãe, você que pode, dizia Priscila. Nós te pagaremos quando a situação melhorar. A situação nunca melhorava. Os pedidos nunca terminavam e eu nunca dizia não. Até que um dia me vi no espelho, 72 anos,
cansada, com rugas que não tinha há 5 anos, com um corpo que doía de tanto trabalhar para sustentar vidas alheias. E me perguntei, quando foi a última vez que alguém me perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que recebi um abraço que não vinha acompanhado de um pedido? Quando deixei de ser Lídia para me tornar apenas a mãe caixa? Decidi falar. Era fevereiro, fazia calor. Estávamos na minha casa, Dudu, Bruna, Priscila, Ricardo e os netos. Um jantar de família. Eu tinha cozinhado tudo como sempre. Servi o vinho. Esperei o momento certo. Filhos, eu disse com a voz suave. Preciso conversar com vocês sobre algo importante. Acho que é hora de vocês começarem a ser mais independentes financeiramente. Todos me olharam. Dudu com uma sobrancelha levantada. Bruna com o garfo no meio do caminho. Os dois têm bons empregos. Estão estáveis há anos. Talvez seja a hora de eu dar um passo para trás. O silêncio foi brutal, como se eu tivesse confessado um crime. Dudu largou a taça na mesa com um baque seco. O que isso significa, mãe? O tom dele era frio, acusador. Significa que eu preciso pensar no meu futuro também, respondi. Tenho 72 anos. Não vou trabalhar para sempre. E vocês não são mais crianças. Podem se virar sozinhos. Bruna soltou uma risada curta, amarga. Ou seja, agora você se cansou de nos ajudar depois de tudo o que fizemos por você. Fiquei gelada. O que eles tinham feito por mim? Quando? Onde? Priscila interveio. Mãe, você não pode nos deixar assim de repente. Temos despesas, obrigações. Contamos com você. Contar comigo. Essa frase, como se eu fosse um serviço, um aplicativo, um recurso renovável. Eu não disse que os deixaria de repente, expliquei. Só estou dizendo que precisamos fazer um plano para que vocês sejam autossuficientes. Ricardo negou com a cabeça. Isso é muito egoísmo da sua parte, Lídia. Egoísta. Essa palavra caiu como pedra no meu estômago. 15 anos dando tudo, sacrificando tudo, e agora eu era egoísta por querer respirar. Dudu se levantou da mesa. Acho que você está mudando, mãe. Não é a mesma. Bruna assentiu. É verdade. Você está ficando amarga, negativa. Não é saudável. O jantar terminou tenso. Eles foram embora cedo, sem ajudar a limpar, sem se despedir direito. Eu fiquei sozinha, cercada de pratos sujos e um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Naquela noite, não dormi. Revirei na cama, pensando se tinha agido mal, se realmente estava me tornando egoísta, se era meu dever continuar dando até ficar vazia. Os dias seguintes foram estranhos. Dudu não atendia minhas ligações. Priscila respondia com mensagens curtas, frias. Tô ocupada, mãe. A gente se fala depois. Como se eu fosse um incômodo, como se pedir um pouco de consideração tivesse me transformado na inimiga. Tentei me explicar. Enviei mensagens longas, liguei, insisti. Nada funcionava. O gelo entre nós crescia a cada dia. E eu comecei a sentir algo que nunca havia sentido com meus filhos. Medo. Medo de perdê-los, medo de ficar sozinha, medo de que minha honestidade tivesse quebrado algo irreparável. Uma semana depois, recebi uma ligação de Bruna. Mãe Lídia, precisamos conversar. A voz dela soava séria, formal, como se estivesse numa reunião de trabalho. Claro, diga, respondi. Meu coração batia rápido. Talvez eles tivessem refletido, talvez entendessem meu ponto. Eu e Dudu estávamos conversando. Achamos que ultimamente você tem estado muito negativa. Seus comentários sobre o dinheiro nos fizeram sentir mal, como se tudo o que você fez por nós fosse um peso. Apertei o telefone. Bruna, eu nunca disse isso. Só pedi para pensarmos no futuro. Ela suspirou. Aquele suspiro condescendente que as pessoas usam quando acham que estão certas. O problema é a sua energia, mãe Lídia. As crianças sentem, a gente sente. Não queremos essa negatividade perto da nossa família. Ela desligou. Minhas mãos tremiam. Negatividade, energia tóxica. Essas palavras modernas que as pessoas usam para rotular quem não lhes convém. Eu, que havia dado 15 anos da minha vida, eu que havia sacrificado minhas economias, meus sonhos, minha tranquilidade, agora eu era a tóxica, a negativa, a que estava sobrando. 2 dias depois, foi pior. Priscila me convidou para tomar um café,
Pensei que era um sinal de paz. Cheguei ao café com esperança. Ela já estava sentada, com o telefone na mão. Nem sequer levantou os olhos quando me sentei. Oi, filha, eu disse. Ela assentiu. Mãe, vai ser rápido porque tenho uma reunião. Pedimos café. Ela continuou no telefone, digitando, me ignorando. Priscila, está tudo bem? Finalmente, ela me olhou. Mãe, Dudu me contou o que você disse e, honestamente, me parece inacreditável, depois de tudo o que fizemos por você. Lá estava essa frase de novo. O que vocês fizeram por mim? Perguntei. Eu precisava saber. Eu precisava entender que parte dessa equação estava me escapando. Priscila franziu a testa. Mãe, nós te damos companhia, te visitamos, te incluímos nas nossas vidas. Não te parece suficiente? Companhia, visitas, inclusão, como se fossem favores, como se permitir que eu estivesse nas vidas deles fosse um presente que eu deveria agradecer de joelhos. Filha, eu não pedi para ser um peso, só pedi para que fossem um pouco mais independentes. Ela negou com a cabeça. Não se trata de independência, mãe. Trata-se de que você está mudando. Está ficando difícil, egoísta e, francamente, não sei se queremos essa versão sua nas nossas vidas. Eu me levantei da mesa, não tomei o café, não disse mais nada. Saí do lugar com a dignidade que me restava. Caminhei até meu carro, sentei, fechei a porta e ali sozinha chorei como não chorava desde que meu marido morreu. Chorei pelos anos perdidos, pelo dinheiro que nunca voltaria, pelo amor que dei sem medida e que agora me cobravam como dívida. Chorei porque finalmente entendi algo. Para eles, eu nunca fui mãe. Fui um recurso, uma solução, uma conta bancária com sentimentos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando, calculando, lembrando de cada transferência, cada sacrifício, cada vez que eu disse sim quando queria dizer não. E algo dentro de mim endureceu. Como metal esfriando, como cimento secando. Eu não sentia mais tristeza, sentia clareza, uma clareza fria e perfeita que me mostrava a verdade sem filtros. Eles haviam me usado durante 15 anos e agora que ousei impor um limite, eu me tornei o problema. Abri meu laptop, entrei no meu banco online, olhei as transferências automáticas, R$ 1.200 mensais para a conta de Dudu para o financiamento, R$ 5.000 mensais divididos entre os 2 filhos, para emergências, pagamentos de cursos, serviços, extras. Tudo ali. Tudo documentado, tudo perfeitamente rastreável. Peguei um caderno, comecei a somar. Os números cresciam, cresciam, cresciam. Em 15 anos, eu havia transferido mais de R$ 200.000. R$ 200.000 do meu trabalho, do meu esforço, do meu futuro. Recostei-me na cadeira, respirei fundo e tomei uma decisão. Se eles queriam espaço, eles teriam. Mas o espaço seria real, completo, sem meu dinheiro, sem minha ajuda, sem minha presença de caixa eletrônico. Eles teriam todo o espaço do mundo e eu teria minha vida de volta. No dia seguinte, liguei para o banco. Bom dia, preciso cancelar umas transferências automáticas. A atendente foi gentil, eficiente. Em 10 minutos, todas as transferências estavam paradas. Em seguida, liguei para o banco onde Dudu tinha o financiamento. Eu era codevedora, fiadora. Meu nome estava naqueles papéis. Quero me retirar como fiadora deste crédito. Eles me explicaram o processo. Não era imediato, mas era possível. Iniciei os trâmites, assinei os documentos, enviei os e-mails. Depois, verifiquei os cartões de crédito. Anos atrás, eu havia dado a Dudu e Priscila cartões adicionais da minha conta para emergências. Eu disse, para que não lhes falte nada. Esses cartões eram usados todo mês. Restaurantes, roupas, gasolina, coisas que definitivamente não eram emergências. Liguei para o banco novamente. Quero cancelar os cartões adicionais da minha conta. A atendente digitou. Os 2? Os 2. Confirmo. Clique. Cancelados. Finalmente a conta conjunta. Eu tinha uma conta poupança conjunta com Dudu que abrimos quando ele comprou a casa. Para caso você precise de acesso rápido a fundos, mãe, ele havia me dito. Mas a realidade era que ele tinha acesso ao meu dinheiro, sempre sem pedir permissão.
Fechei essa conta, transferi tudo para uma nova, só no meu nome, só sob meu controle. Fiz tudo isso em silêncio, sem avisar, sem drama, com a mesma frieza com que eles haviam me afastado. Se queriam me tratar como um serviço, eu aprenderia que os serviços podem ser cancelados. E naquele dia, eu cancelei minha assinatura para ser usada. 3 dias se passaram tranquilos, silenciosos. Eu me sentia estranha, leve, como se tivesse tirado um casaco pesado que usava há tanto tempo que nem lembrava mais como era caminhar sem ele. Tomei café da manhã, sem pressa. Li um livro que estava pendente havia 2 anos. Caminhei no parque sozinha, em paz, sem esperar ligações desesperadas, sem estar em alerta para a próxima emergência inventada. E então chegou a mensagem que mudaria tudo. Dudu criou um grupo novo, um grupo de família. Mas eu não estava nele. Eu soube porque Priscila, sem querer, me reencaminhou um print. A mensagem dizia: achamos que ela é melhor a mãe se afastar por agora. Precisamos de espaço como família para curar. E abaixo, o emoji verde brilhante, o polegar para cima de Bruna, aprovando minha expulsão, celebrando minha ausência. Fiquei olhando aquele print por minutos que pareceram horas. As letras não mudavam, o polegar continuava lá, verde, aprovando, celebrando, como se minha exclusão fosse uma conquista familiar, como se livrar de mim fosse motivo de alegria. Li a mensagem várias vezes buscando algo, uma dúvida, uma brecha, um sinal de que alguém tinha dito não, que alguém tinha me defendido. Mas não havia nada, só silêncio cúmplice, só aquele polegar verde brilhando na minha cara como um insulto final. Priscila havia me enviado o print por engano. Isso ficou claro pela mensagem que chegou 30 segundos depois. Mãe, desculpa, essa não era para você. Esquece, por favor. Esquece. Como se fosse tão simples, como se eu pudesse apagar da memória a imagem dos meus próprios filhos me jogando para fora de suas vidas. Meus dedos voaram sobre o teclado. Eu não pensei, apenas escrevi. Entendido. Vou respeitar isso e me afastar do pagamento do financiamento da casa e das transferências mensais de R$5.000. Enter. Enviado para o grupo original, o grupo onde eu ainda estava incluída. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia imaginá-los. Dudu olhando para o telefone com os olhos arregalados. Bruna prendendo a respiração. Priscila relendo a mensagem, tentando entender se era real. Ricardo perguntando o que estava acontecendo. Todos em choque, porque ninguém pensou que Leo teria a coragem. Ninguém acreditou que a doce Lídia Oliveira pudesse morder de volta. Mas eu tinha acabado de fazer isso. E a mordida foi profunda. Eu desliguei o telefone, deixei-o sobre a mesa virado para baixo. Não queria ver as respostas. Não ainda. Eu precisava daquele momento. Daquele silêncio, daquela calma antes da tempestade que eu sabia que viria. Servi-me uma taça de vinho, algo que raramente fazia. Sentei-me na poltrona perto da janela, a mesma onde meu marido se sentava para ler o jornal todo domingo. E pela primeira vez em 15 anos, senti algo parecido com a liberdade. Pesada, dolorosa, mas real. A taça tremia na minha mão, não de medo. Era adrenalina, era poder. Era a sensação de ter recuperado algo que pensei ter perdido para sempre. Minha voz. Por tantos anos, eu havia falado em sussurros, pedindo perdão por existir, por precisar, por querer algo para mim. E agora eu havia gritado em silêncio. Com 19 palavras que valiam mais do que R$200.000. Eu havia gritado. Eu também conto, eu também existo, e minha existência não se resume ao que eu posso dar. Olhei para o telefone desligado. Eu sabia o que viria. Sabia que a qualquer momento as ligações, as mensagens, as súplicas, as acusações começariam. Mas, por agora, naquele instante perfeito, só havia silêncio. E o silêncio era meu. Terminei o vinho devagar, saboreando cada gole, saboreando cada segundo daquela nova versão de mim que eu mal estava conhecendo. 2 horas depois, liguei o telefone e foi como abrir uma comporta. 23 chamadas perdidas. 42 mensagens. Áudios, textos longos, emojis desesperados, todos de Dudu,
De Bruna, de Priscila, de Ricardo, até mesmo um de Antônia Santos, minha irmã mais velha, que jamais havia me escrito. Todos querendo explicar, todos querendo resolver, todos entrando em pânico porque a torneira do dinheiro havia sido fechada. Comecei a ler. Dudu primeiro. Mãe, preciso que a gente converse. Isso é um mal-entendido. Por favor, me liga. Depois, Bruna. Mãe Lídia, você não pode fazer isso. Temos obrigações. Você não pode nos largar assim, do nada. Priscila. Mãe, por favor, entenda que aquela mensagem foi um erro. Não era para você ver daquele jeito. Ricardo. Lídia, isso é muito impulsivo. Você precisa pensar melhor. Cada mensagem era um prego. Cada palavra confirmava o que eu já sabia. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o fluxo de caixa deles. Ninguém disse, sinto muito. Ninguém perguntou como eu me sentia. Ninguém reconheceu a dor que haviam me causado. Apenas pânico, apenas medo, apenas o desespero de quem vê o conforto desmoronar. E algo dentro de mim, algo que ainda guardava esperança, se apagou definitivamente. Como uma vela que se consome, como uma luz que pisca e morre. Não havia mais volta. Respondi uma única mensagem ao grupo de família original. Não é impulsivo, é uma decisão pensada. Vocês pediram espaço e eu estou dando, mas o espaço real inclui independência financeira. Desejo o melhor para vocês. Ponto final. Sem emojis, sem pontos de exclamação, sem drama. Apenas fatos, frios, claros, inegociáveis. O telefone começou a tocar imediatamente. Dudu, rejeitei a ligação. Tocou de novo. Bruna, rejeitei. Priscila, rejeitei. Ricardo, rejeitei. Cada ligação rejeitada era um ato de amor próprio. Cada silêncio que eu escolhia era um grito de dignidade. Eu não daria explicações. Não me justificaria. Não imploraria por um lugar nas vidas deles. Se me queriam fora, eu estaria fora. Mas nos meus próprios termos. Naquela noite, fui para a cama cedo. Eu esperava não conseguir dormir. Eu esperava sentir culpa, remorso, mas nada disso veio. Apenas um cansaço profundo. O tipo de cansaço que vem depois de carregar algo pesado por muito tempo e finalmente soltar. Eu dormi profundamente. Sem remédios, sem revirar na cama, pela primeira vez em anos. Eu dormi em paz. Acordei com o sol entrando pela janela. Eram 8 da manhã. Eu tinha dormido 10 horas seguidas, algo que não fazia desde antes de Dudu nascer. Estiquei-me na cama. Meu corpo doía menos. Minha mente estava clara, brilhante. Peguei o telefone. 57 mensagens novas, 13 ligações a mais, até mesmo um áudio de 20 minutos de Dudu. Não abri nada. Apenas fui para a cozinha, preparei café, torradas com manteiga, sentei-me perto da janela e tomei meu café da manhã sozinha, tranquila, completa. O telefone continuou tocando o dia todo, mas eu havia descoberto algo maravilhoso. O botão de silenciar. Toda vez que vibrava, eu seguia com minha vida. Reguei as plantas, limpei a casa, organizei o armário, encontrei roupas que não usava há anos porque estava sempre muito cansada, muito preocupada, muito ocupada resolvendo crises alheias. Experimentei um vestido corcoral que comprei há 3 anos e nunca estreei. Serviu perfeitamente. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. No terceiro dia, o telefone parou de tocar tanto. As mensagens ficaram mais espaçadas, mas mudaram de tom. Não era mais pânico, agora era manipulação. Dudu escreveu: Mãe, as crianças estão perguntando por você. Dizem que a vovó não as ama mais. Priscila enviou: Não consigo acreditar que você faz isso conosco logo agora, que Ricardo está passando por um momento difícil no trabalho. Bruna mandou uma foto dos meus netos com um texto. Eles não entendem porque a avó os abandonou. Cada mensagem era um anzol. Cada palavra calculada para me fazer sentir culpada, para me fazer voltar, para me fazer abrir a carteira novamente. Mas algo havia mudado em mim. Eu conseguia ver as cordas, os fios invisíveis que eles sempre usaram para me mover como uma marionete. E agora que eu os via, eles não funcionavam mais. Li cada mensagem com distância, com frieza, como se fossem dirigidas a outra pessoa, porque de certa forma eram. Essas mensagens buscavam a velha Lídia, a que cedia, a que se culpava, a que sempre voltava.
Mas essa Lídia havia morrido, e em seu lugar havia nascido alguém novo, alguém mais forte, alguém que finalmente havia aprendido que o amor não se mede em reais transferidos. No quarto dia, veio a ligação que eu sabia que viria. Não era de Dudu nem de Priscila, era de Antônia, minha irmã mais velha, a única família que me restava da minha geração. Atendi, porque com ela sempre havia sido diferente. Lídia, o que está acontecendo? Ela perguntou com a voz suave, sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Eu contei tudo desde o início. Cada transferência, cada sacrifício, cada humilhação, a mensagem no grupo, o polegar verde, minha resposta, minha decisão. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, houve uma longa pausa. Sabe o que eu acho? Ela disse finalmente. Que você demorou 15 anos para fazer a coisa certa. As palavras dela me atingiram com uma força inesperada, porque ela estava certa. 15 anos, sendo um caixa eletrônico emocional, 15 anos acreditando que dar até ficar vazia era amor. 15 anos confundindo sacrifício com valor. Lídia, me escuta bem, Antônia continuou. O que você fez não foi crueldade, foi justiça, e se eles não conseguem ver é porque nunca viram você, só viram o que você podia dar. Desligamos meia hora depois. Eu estava chorando, mas não de tristeza. Era alívio, era validação, era a confirmação de que eu não estava louca, de que eu não era o monstro que eles queriam pintar. Naquela noite, sentei-me com todos os extratos bancários dos últimos 15 anos. Eu os havia guardado todos, cada transferência, cada pagamento, cada comprovante. Eu os imprimi, organizei por ano, por filho, por conceito. Quando terminei, eu tinha uma pipipeta, uma pilha de papéis de 20 centímetros de altura. 20 centímetros de evidência, de sacrifício, de amor mal correspondido. Olhei para eles e senti algo estranho. Não era orgulho, não era vergonha, era clareza. A clareza de ver sua vida resumida em números, de entender exatamente quanto você valia para os outros em termos monetários. Peguei uma pasta nova, cor cinza, e coloquei todos os documentos dentro, organizados com divisórias. Eduardo, Priscila, gastos compartilhados, extras, tudo perfeitamente documentado como se estivesse preparando um caso legal. E de certa forma estava, não para um juiz, mas para mim mesma, para ter provas tangíveis de que eu não estava exagerando, de que não era minha imaginação, de que eu realmente havia dado tudo, e eles realmente haviam pegado sem pensar 2 vezes. No 5º dia, Dudu apareceu na minha porta sem avisar. Tocou a campainha com insistência. 3 vezes. 4, 5. Olhei pela janela. Estava sozinho, sem Bruna, sem as crianças, apenas ele, com as mãos nos bolsos e aquela expressão que eu conhecia tão bem, a mesma que ele fazia quando era criança, quando quebrava algo e tentava consertar antes que eu percebesse. Abri a porta, nós nos olhamos. O silêncio entre nós pesava toneladas. Mãe, a gente precisa conversar, ele disse. A voz dele soava cansada, derrotada. Entre, eu respondi. Não o abracei. Não lhe ofereci café. Apenas o deixei passar. Sentamo-nos na sala, ele na poltrona, eu na cadeira à sua frente. Como 2 estranhos negociando. Como 2 pessoas que um dia foram tudo uma para a outra e agora mal se reconheciam. Mãe, essa situação saiu do controle, ele começou. Não tínhamos a intenção de te machucar. Aquela mensagem foi um erro. Bruna estava chateada, eu estava frustrado, mas não era sério. Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que foram a primeira coisa que vi quando ele nasceu, que me olharam com adoração quando ele era criança, que pararam de me ver em algum momento que não consigo precisar. Não era sério? Eu repeti. Dudu, me tiraram de um grupo de família. Me pediram para eu me afastar e sua esposa comemorou com um emoji. Que parte disso não era sério? Ele se mexeu incomodado. É que você começou tudo isso com essa história de que não ia mais nos ajudar. Você nos fez sentir como se fôssemos um peso para você. Lá estava a inversão perfeita, a vítima transformada em algoz. Dudu, eu disse com uma calma que eu não sabia que tinha. Em 15 anos, eu lhes dei mais de 200 mil reais.
Paguei o financiamento de vocês durante 5 anos. Transferi R$ 5.000 mensais. Cobri emergências que não eram emergências. E quando pedi um pouco de independência da parte de vocês, eu me tornei a vilã. Você não vê algo errado nisso? Ele negou com a cabeça. Não é só o dinheiro, mãe, é que você mudou. Você ficou diferente, mais fria, mais distante. Eu ri. Uma risada curta e amarga que saiu sem permissão. Eu fiquei diferente porque me cansei, filho. Me cansei de dar e dar e dar sem receber nem sequer um obrigado sincero. Me cansei de ser vista como uma solução em vez de uma pessoa. Me cansei de existir só para servir. Dudu se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Mãe, eu entendo que você esteja chateada, mas você não pode simplesmente nos cortar assim. Temos obrigações, o financiamento, as despesas das crianças. As coisas não funcionam sem a sua ajuda. E ali estava a verdade nua, brutal, honesta. Ele não estava ali porque sentia minha falta. Não estava ali porque se importava com a minha dor. Estava ali porque o mundo financeiro dele estava desmoronando, porque sem mim as contas não fechavam. Porque eles precisavam de mim, mas não como mãe, como banco. Dudu, eu disse, levantando-me, vocês são adultos, com empregos, com renda. Se não conseguem pagar o financiamento sem mim, então compraram uma casa que não podiam pagar. E esse não é o meu problema, é o de vocês. Ele também se levantou, o rosto vermelho. Sério que você vai fazer isso? Vai nos abandonar assim? Seus próprios filhos, seus netos? Caminhei até a porta, abria. Eu não estou abandonando vocês, Dudu. Estou libertando vocês. E estou me libertando também. Vocês vão aprender a se virar sozinhos. E eu vou aprender a viver sem carregar mundos alheios nas minhas costas. Ele me olhou com incredulidade, como se não pudesse processar que a mãe dele, a doce e submissa mãe dele, estivesse dizendo não. Isso não vai ficar assim, ele disse ao sair. Bruna está furiosa, Priscila também. Vamos ter que conversar em família. Fechei a porta atrás dele. Apoiei minhas costas contra a madeira. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas. Mas eu tinha feito isso. Eu tinha dito não ao meu filho e sobrevivido. O teto não caiu. O mundo não acabou. Apenas mudou. E essa mudança, embora assustadora, parecia certa. Parecia respirar depois de ficar submersa por muito tempo. Naquela noite, Priscila também veio. Mais tarde, perto das 9, ela tocou suavemente, quase tímida. Eu esperava algo diferente, esperando que talvez ela, minha filha mais nova, entendesse, mas as primeiras palavras dela deixaram tudo claro. Mãe, Dudu me contou o que aconteceu. Isso é uma loucura. Você não pode fazer isso com a gente. Eu a deixei entrar. Sentamo-nos na cozinha, preparei café. Ela não tocou, apenas brincou com a xícara, girando-a nas mãos. Mãe, eu sei que você está chateada, mas pensa nas crianças, no que isso significa para elas. As crianças. Sempre as crianças. O escudo perfeito, a carta que nunca falha. Priscila, eu disse, eu amo meus netos, mas vocês são os pais deles. Vocês são responsáveis por sustentá-los. Eu já criei meus filhos, eu fiz a minha parte e fiz bem. Agora é a vez de vocês. Ela me olhou com olhos marejados. E nós? A gente não importa? 15 anos de relacionamento não significam nada? Inclinei-me sobre a mesa. Priscila, me diga uma coisa. Quando foi a última vez que você me ligou só para perguntar como eu estava? Não para pedir dinheiro, não para eu cuidar das crianças, só para conversar. O silêncio foi a resposta dela. Ela baixou o olhar e engoliu em seco. Mãe, não é justo. Você sabe que estamos ocupados, que a vida é complicada. Eu me levantei. Exato, filha. A vida é complicada para todos, inclusive para mim. Mas ninguém nunca perguntou se eu também estava ocupada, se eu também estava cansada, se eu também precisava de ajuda. Apenas assumiram que a mãe sempre estaria ali, com a carteira aberta, com os braços abertos. Não importa o quê. Priscila também se levantou. Isso é cruel, mãe, realmente cruel. Olhei para minha filha, meu bebê, aquela que um dia me abraçava toda noite antes de dormir, que me dizia que eu era a heroína dela, e agora me chamava de cruel por me recusar a continuar sendo usada. Sabe o que é cruel, Priscila? Eu disse com a voz trêmula. Cruel é você perceber que seus filhos só te procuram quando precisam de algo.
Cruel é ver um polegar verde comemorando sua exclusão. Cruel é trabalhar até os 72 anos para sustentar vidas que não são a sua, enquanto a sua se consome. Isso é cruel. Ela pegou a bolsa. Não vou continuar ouvindo isso. Quando você se acalmar, a gente conversa. Ela saiu, batendo a porta. E eu fiquei ali parada na minha cozinha, cercada por um silêncio que já não me assustava. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de paz e tempestade. Paz, porque eu finalmente havia estabelecido limites. Tempestade, porque as consequências vinham em ondas. Bruna me enviou uma mensagem longa, cheia de acusações. Dizia que eu estava destruindo a família deles, que as crianças choravam por mim, que Dudu não dormia pensando em como iriam pagar as contas, que tudo isso era culpa minha por ser egoísta na minha velhice. Li cada palavra sem me alterar. Era como ler o roteiro de uma peça que eu já conhecia. As mesmas manipulações, as mesmas tentativas de me fazer sentir culpada, mas elas não funcionavam mais. Ricardo também escreveu, mais direto que os outros. Lídia, isso é um erro. As famílias se apoiam sempre. Não entendo como você pode dar as costas para seus filhos assim. Minha mãe jamais faria isso. A mãe dele, a que nunca os ajudou com nada, a que vivia a vida dela sem carregar as responsabilidades de filhos adultos. Respondi pela primeira vez em dias. Ricardo, sua mãe está certa. Filhos adultos devem se virar sozinhos. Talvez seja a hora de você e Priscila aprenderem isso. Ele não respondeu, mas me bloqueou. E, honestamente, foi um alívio. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era de Aurélio Guedes, meu vizinho de 20 anos. Um homem viúvo como eu, sempre gentil, sempre respeitoso. Lídia, ele disse, desculpa me meter onde não sou chamado, mas notei que você está sozinha ultimamente. Está tudo bem? Fiquei surpresa com a ligação dele. Há anos, apenas nos cumprimentávamos de longe. É uma longa história, Aurélio, eu respondi. Eu tenho tempo, ele disse, e algo na voz dele me fez confiar. Eu lhe contei, não tudo, mas o suficiente. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ele suspirou. Lídia, você fez a coisa certa. E eu te digo isso porque cometi o erro contrário. Deixei meu filho me sugar até não sobrar nada. Ele morreu há 3 anos e me deixou dívidas e remorsos. Não cometa meu erro. As palavras dele ficaram comigo. Dívidas e remorsos. As 2 coisas que eu estava evitando. Aurélio me convidou para tomar um café. Aceitei. Nos encontramos em uma cafeteria pequena perto do parque. Conversamos por 2 horas sobre a vida, sobre os filhos, sobre como o amor às vezes nos cega até ser tarde demais. Ele me contou que também havia dado tudo, que também havia sido usado, que também havia aprendido tarde que dar sem limites não é amor. É autodestruição. E você não se arrepende? Perguntei. De impor limites, não, ele respondeu. Eu me arrependo de não tê-los imposto antes. Saí daquele café me sentindo menos sozinha, menos louca, menos monstruosa, porque Aurélio me havia visto, não como um caixa, não como um recurso, mas como uma pessoa que havia tomado uma decisão difícil e necessária. Caminhamos juntos até minha casa. Ele se despediu com um abraço. O primeiro abraço sincero que eu recebia em meses. Um abraço que não pedia nada, que apenas dava e percebi algo. Eu estava tão ocupada dando que havia esquecido como era receber. 2 semanas depois da minha decisão, a reunião de família chegou. Dudu a organizou. Ele me enviou uma mensagem formal, quase como uma intimação legal. Mãe, precisamos conversar todos juntos. Sábado, às 4, na sua casa. É importante. Eu não perguntei, apenas respondi. Está bem. Passei os dias anteriores me preparando. Não emocionalmente. Isso já estava resolvido. Preparei-me com evidências. Peguei a pasta cinza, revisei cada documento, cada comprovante, cada transferência. Se eles queriam uma reunião de família, teriam. Mas nos meus termos. O sábado chegou. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Abri. Estavam todos, Dudu e Bruna, Priscila e Ricardo, até mesmo Juana, a irmã de Bruna, que nunca havia vindo olhar minha casa. Uma plateia completa. Eles entraram em silêncio, sentaram-se na sala. Todos me olhavam como se eu fosse a acusada e eles o júri. Dudu falou primeiro. Mãe, essa situação se tornou insustentável.
Eu e Bruna conversamos com Priscila e Ricardo e achamos que você precisa entender o dano que está causando. Dano. Essa palavra, como se eu fosse a destruidora. Como se 15 anos de sacrifício não contassem. Continue, eu disse. Minha voz calma, minhas mãos sobre o meu colo, sem tremer, sem medo. Bruna tomou a palavra. Lídia, entendemos que você esteja chateada, mas uma família não funciona assim. Você não pode simplesmente cortar tudo porque teve um dia ruim. As crianças perguntam por você, querem a avó, mas você está dando as costas para elas. As crianças de novo, o escudo perfeito. Eu posso falar agora? Perguntei. Todos assentiram, como se estivessem me dando permissão na minha própria casa. Levantei-me, fui ao meu quarto, peguei a pasta cinza e voltei para a sala, colocando-a sobre a mesa de centro com um baque suave, mais firme. O que é isso? Priscila perguntou. Isso, respondi, abrindo a pasta. Isso é cada transferência que fiz em 15 anos. Cada pagamento, cada ajuda, cada emergência. Tudo documentado, tudo comprovado. Tudo aqui. Tirei os papéis, coloquei-os em ordem sobre a mesa como cartas de pôquer, como evidência em um julgamento. Dudu, eu disse, olhando diretamente para ele. Aqui está o comprovante dos 40 mil reais que te dei para a má entrada da sua casa. Aqui estão os pagamentos mensais de 1.200 reais durante 5 anos, 72 mil reais. Aqui estão as transferências mensais de 5 mil reais em 6 anos, 30 mil reais. Peguei outros papéis. Priscila, aqui está o pagamento da reforma da sua cozinha, 3 mil reais. O curso de Ricardo, 2.500 reais. As aulas de inglês das crianças, 6 mil reais acumulados. Continuei tirando papéis. Cada um era uma punhalada de verdade. Gastos extras, aniversários, natais, emergências médicas que não eram tão emergências. 7 mil reais a mais. Olhei para todos, um por um. No total, em 15 anos, eu lhes dei 243 mil reais. E isso sem contar as refeições que paguei, os presentes, as vezes que cuidei das crianças de graça, enquanto vocês saíam de férias, as horas da minha vida que doei sem esperar nada em troca. O silêncio era denso, pesado. Ninguém me olhava nos olhos, apenas os papéis, a evidência da dependência deles. E quando pedi um pouco de independência da parte de vocês, continuei, me chamaram de egoísta, negativa, tóxica. Me tiraram de um grupo de família e me pediram para eu me afastar. Fechei a pasta. Bom, aqui estou eu, me afastando como pediram, mas com o meu dinheiro comigo. Porque, ao que parece, o espaço que vocês queriam incluía a minha ausência, mas não incluía a ausência da minha carteira. E isso acabou. Dudu tentou falar. Mãe, a gente nunca... Eu o interrompi. Algo que eu nunca havia feito. Sim, Dudu, vocês fizeram. E agora vão aprender a viver sem me usar. Bruna se levantou. O rosto dela estava vermelho, os olhos cheios de lágrimas que não me comoveram. Isso é ridículo. Você é a nossa mãe. É para isso que as mães servem. É para nos ajudar. Eu ri. Uma risada real, libertadora. Não, Bruna. Mães servem para criar os filhos, para ensinar, para amar, não para sustentá-los a vida toda. Isso se chama parasitismo, e eu não serei mais a hospedeira. Priscila chorava em silêncio. Ricardo olhava para o chão. Antônia, a irmã de Bruna, me olhava com algo parecido com respeito, como se finalmente entendesse. Dudu se levantou, os punhos cerrados, não de violência, mas de impotência. E o que a gente deve fazer agora? Como vamos pagar o financiamento? As escolas das crianças? Tudo! Olhei-o sem piscar. Vocês vão fazer o que milhões de pessoas fazem no mundo, Dudu. Vão trabalhar, vão ajustar o orçamento, vão priorizar, vão viver dentro das possibilidades de vocês, como adultos responsáveis. Bruna soltou uma risada histérica. Viver dentro das nossas possibilidades? Você sabe quanto custa tudo hoje em dia? Você não pode simplesmente esperar que a gente sobreviva sem ajuda. Caminhei até ela devagar, com toda a calma que acumulei nessas semanas. Bruna, vocês dois têm empregos, bons empregos. Ganham o suficiente para viver. Talvez não para a casa que compraram. Talvez não para as férias que tiram todo ano. Talvez não para comer fora 3 vezes por semana.
Mas para viver, sim. O problema não é que não podem, é que não querem. Porque é mais cômodo que eu pague. As bochechas dela ardiam. Ela quis responder, mas as palavras não saíam, porque ela sabia que eu tinha razão. Todos sabiam. Priscila finalmente falou. A voz dela estava embargada. Mãe, eu entendo o seu ponto, de verdade, mas você não pode esperar que a gente mude tudo da noite para o dia. Precisamos de tempo, de um plano de transição. Neguei com a cabeça. Priscila, eu fui o plano de transição de vocês durante 15 anos. De quanto tempo mais vocês precisam? Até eu morrer? Até não sobrar nada? Não, o tempo acabou. A transição começa hoje. Ricardo interveio. A voz dele estava dura. Isso é vingança, pura vingança, porque você se sentiu ofendida por uma mensagem. Virei-me para ele. Ricardo, não é vingança, é justiça, e se você não entende a diferença, é porque nunca teve que impor um limite na sua vida. Antônia, que havia ficado calada o tempo todo, falou. Lídia tem razão. Todos a olharam surpresos. Bruna, mais do que ninguém. O quê? Perguntou minha nora. Ela tem razão, Bruna, Antônia repetiu. Eu vi como minha irmã e Dudu dependem dela. Como todo mês, há uma nova emergência. Como todo Natal esperam que ela cubra tudo. E eu vi você ficando cada vez mais cansada, cada vez menor. Isso tinha que acontecer. E eu fico feliz que você finalmente o tenha feito. Bruna olhou para ela com fúria. Como você pode dizer isso? Ela é a sua irmã. Antônia deu de ombros. Justamente por isso que eu digo, porque eu vejo como você e Dudu estão se afogando em dívidas. Como ele trabalha mais horas, mas o dinheiro nunca é suficiente, porque vocês vivem acima das suas posses. E Lídia tem sido o remendo. Mas os remendos não duram para sempre. Eles se rasgam. E quando rasgam, é preciso costurar direito, não colocar outro remendo. As palavras dela caíram como pedras em água parada, criando ondas, desconforto, uma verdade que ninguém queria ouvir. Dudu caminhou até a porta. Isso é inútil. Não viemos para ser repreendidos. Viemos para resolver isso. Ele se virou para mim. Mãe, eu te dou 1 semana para reconsiderar. 1 semana. Depois disso, você vai ter que viver com as consequências de afastar sua família. Ele abriu a porta. Bruna o seguiu. Antes de sair, ela me olhou com desprezo. As crianças vão crescer sem avó. Espero que seu orgulho valha a pena. Eles foram embora. Priscila e Ricardo ficaram alguns segundos a mais. Minha filha me olhava com olhos suplicantes. Mãe, por favor, pensa bem. Eles saíram também. Só restou Antônia. Nós nos olhamos em silêncio. Ela sorriu, triste, mas genuína. Sinto muito, ela disse. Por quê? Perguntei. Porque eu deveria ter falado algo antes. Anos atrás, quando vi como tudo isso estava começando, mas pensei que não era o meu lugar, que era assunto de vocês. Ela se aproximou e pegou minha mão. Você fez a coisa certa, Lídia, e eu sei que dói, mas era necessário. Eu apertei a mão dela. Obrigada, sussurrei, porque aquele obrigado, aquele reconhecimento valia mais do que todos os reais que eu havia dado. Antônia também foi embora. E eu fiquei sozinha na minha casa, cercada de papéis que provavam meu ponto e de um silêncio que já não me assustava. Naquela noite, eu não dormi bem, não por arrependimento, mas pela adrenalina, pela descarga de ter dito tudo, de ter mostrado tudo, de ter me defendido. Finalmente, levantei às 3 da manhã, preparei chá, sentei-me na cozinha e chorei, não de tristeza, mas de libertação. Chorei por todos os anos que não me defendi, por todas as vezes que engoli palavras, por todas as ocasiões em que eu disse sim quando queria gritar não. Chorei até não restarem mais lágrimas, e quando o sol nasceu, eu me senti mais leve. Os dias seguintes foram silêncio absoluto. Ninguém ligou, ninguém escreveu. Era como se tivessem me apagado, e curiosamente isso não me incomodou. Deu-me espaço para pensar, para planejar, para imaginar uma vida que não girasse em torno de resolver crises alheias. Comecei a fazer coisas que havia adiado por anos. Eu me inscrevi em uma aula de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Fui ao médico para um check-up completo, algo que eu evitava porque estava sempre ocupada com os problemas dos outros.
Liguei para amigas que havia negligenciado e descobri que elas ainda estavam lá, esperando por mim. Aurélio e eu começamos a tomar café regularmente, 2 vezes por semana. Às vezes falávamos sobre coisas profundas, outras vezes apenas ríamos de bobagens. Ele me contou sobre o neto, que estudava no exterior, sobre os planos dele de viajar no próximo ano, sobre como havia aprendido a cozinhar depois que a esposa morreu. Eu lhe contei sobre minha aula de pintura, sobre meus novos amigos, sobre como eu estava redescobrindo quem era Lídia sem o peso de ser provedora. Não era romance, era companhia, era entender que a vida não acaba quando seus filhos te abandonam, que há outros capítulos, outros começos. Uma tarde, enquanto pintava na minha aula, percebi algo. Eu estava sorrindo, realmente sorrindo, sem forçar, sem fingir. Era um sorriso que vinha de dentro, de um lugar que havia ficado apagado por muito tempo. Eu estava pintando um pôr do sol, cores laranja e violeta se misturando no céu. E percebi que era assim que eu me sentia, como um pôr do sol, não como um fim, mas como uma transição linda entre 2 etapas. A escuridão viria, mas antes, essa luz dourada, essa paz, esse momento. A semana que Dudu havia me dado passou. Não houve ligação. Não houve mensagem, apenas silêncio. E eu entendi que esse silêncio era a resposta deles, a forma deles de me punir, de me fazer sentir culpada, mas não funcionava mais. O silêncio, que antes me aterrorizava, agora me dava paz, porque era silêncio sem demandas, sem emergências inventadas, sem pedidos disfarçados de amor. Era simplesmente silêncio. Antônia veio me visitar. Trouxe vinho, queijo, pão. Sentamo-nos na minha pequena varanda, vendo a cidade se iluminar com as luzes da noite. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Pensei na minha resposta. Realmente pensei. Estou livre, eu disse, finalmente. Pela primeira vez em 15 anos, sinto que minha vida me pertence. Ela assentiu. E sente falta deles. Tomei um gole de vinho. Sinto falta do que pensei que eles eram. Sinto falta da ideia deles. Mas não sinto falta do peso. Não sinto falta da dor. Não sinto falta de me sentir usada. Antônia levantou a taça. A liberdade, mesmo que doa. Batemos as taças. E naquele som cristalino havia algo definitivo, como uma porta se fechando, como um capítulo terminando. Conversamos até escurecer sobre a vida, sobre as decisões, sobre como, às vezes, amar significa soltar. Ela me contou que também havia tido que impor limites com os filhos, que também a haviam chamado de egoísta, que também havia duvidado. E agora? Perguntei. Agora eu tenho um relacionamento real com eles, ela respondeu, baseado em respeito, não em conveniência. Custou-nos, mas valeu a pena. As palavras dela me deram esperança. Talvez aquilo não fosse o fim, talvez fosse apenas o fogo que queima o falso para que algo real cresça. Ou talvez fosse o fim. E também estava tudo bem, porque eu continuaria existindo, continuaria vivendo, continuaria sendo Lídia. Não mãe caixa, não mãe salva-vidas, apenas Lídia. Uma mulher de 72 anos que finalmente havia aprendido que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. 3 semanas depois da reunião de família, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me disse para fazê-lo. Lídia? Perguntou uma voz de mulher, jovem, nervosa. Sim, quem fala? Houve uma pausa. Sou a Juliana. Bem, me chamo Juliana Diniz, mas todos me chamam de Júlia. Sou a filha mais velha do Dudu, sua neta. Meu coração parou. Júlia tinha 16 anos. A última vez que a vi foi há 2 meses, no aniversário dela, onde lhe dei um envelope com R$ 500 que ela mal agradeceu. Júlia, você está bem? Perguntei. Sim, vó. Eu só precisava falar com você sem que meus pais soubessem. Sentei-me, as pernas tremiam. O que houve, meu amor? Ela respirou fundo. Vó, eu sei o que aconteceu. Eu ouvi meus pais conversando. Bem, gritando sobre o dinheiro, sobre você. E eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu não concordo com eles. As palavras dela me atingiram com uma força inesperada. O que você ouviu exatamente? Perguntei. Tudo, que você parou de dar dinheiro.
que o papai está desesperado porque não consegue pagar o financiamento sem a sua ajuda, que a mamãe diz que você é egoísta, que eles estão pensando em vender a casa e, vó, eu acho que você está certa. Eu não conseguia falar. As lágrimas vieram sem permissão. Minha neta adolescente de 16 anos, entendia o que os próprios pais não conseguiam ver. Por que você diz isso? Consegui perguntar. Porque eu vejo como eles te tratam há anos. Toda vez que você vem, eles só falam de dinheiro, de problemas, de coisas que precisam. Nunca perguntam como você está, nunca agradecem de verdade. E eu percebia, mas não sabia o que fazer. Pensei que as famílias fossem assim, mas agora entendo que não, que está errado. Fechei os olhos ouvindo a voz dela, tão madura, tão clara. Júlia, eu não quero que você se meta em problemas com seus pais por isso. Ela riu, amarga. Vó, eu já estou em problemas, porque eu disse a eles que estavam errados, que você não é a vilã. E a mamãe me castigou, tirou meu celular, estou te ligando do celular de uma amiga. Meu coração se quebrou um pouco mais. Meu amor, você não precisava ter feito isso. Eu tinha que fazer, ela respondeu com firmeza. Porque alguém tem que te dizer a verdade. Que você não está louca, que você não é má, que o que você fez foi corajoso. Conversamos por 1 hora. Júlia me contou coisas que eu nunca soube, como Dudu e Bruna brigavam constantemente por dinheiro, como eles sempre esperavam que eu resolvesse tudo, como até mesmo as crianças haviam aprendido que a avó era quem pagava as coisas. Ela me contou que o irmão mais novo dela, de 10 anos, havia dito: se a vovó não nos der dinheiro, para que a gente a quer? E que ninguém o corrigiu. Ninguém lhe explicou que as pessoas não se amam pelo que dão, se amam pelo que são. Aquela conversa mudou algo em mim, porque confirmou que eu não estava imaginando coisas, que a dinâmica era real e que até mesmo uma adolescente podia ver isso com clareza. Depois de desligar, fiquei sentada no escuro pensando. Júlia havia me dado um presente, o presente da validação, de saber que eu não estava sozinha na minha percepção, que alguém mais via a verdade. E essa verdade, embora dolorosa, me fortalecia, porque significava que minha decisão não era loucura, era sanidade em um sistema doente. Naquela noite, eu escrevi uma carta, não para enviar, apenas para mim, para ordenar meus pensamentos, para processar tudo o que estava vivendo. Escrevi sobre o amor, sobre os limites, sobre como às vezes a maior prova de amor é dizer não. Guardei-a em um envelope sem destinatário, apenas como testemunho daquele momento, daquela transformação. 1 mês depois da minha decisão, Priscila apareceu, sozinha, sem Ricardo, sem as crianças. Tocou a campainha no meio da manhã. Eu estava tomando café. Abri a porta e a vi. Ela tinha olheiras, havia emagrecido, parecia cansada. Posso entrar? Ela perguntou com uma voz pequena. Assenti. Preparei café. Sentamo-nos em silêncio. Ela olhava para a xícara, girando-a sem beber. Mãe, eu vim conversar de verdade. Sem Ricardo, sem Dudu, só eu. Olhei para ela, esperando. Você tem razão, ela disse, finalmente. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Em tudo. Fomos uns aproveitadores, uns ingratos, e o pior é que nem sequer percebíamos. Eu a deixei continuar. Ela precisava dizer aquilo, colocar tudo para fora. Eu e Ricardo fizemos as contas, de verdade. Vimos o quanto você nos deu, quantas vezes você esteve lá. E vimos quantas vezes nós estivemos lá para você. E a resposta é, quase nunca. Ela chorava abertamente agora. E o pior é que convencemos as crianças de que era normal assim, que a avó existia para dar, não para receber. Aproximei-me, peguei a mão dela. Priscila, eu agradeço por você estar vendo isso. De verdade. Mas você entende que eu não posso voltar a como as coisas estavam, não é? Ela assentiu. Eu sei. E eu não vim pedir para você voltar. Eu vim te pedir perdão e te dizer que a gente vai ficar bem. Ricardo conseguiu um emprego melhor. Vamos nos mudar para um apartamento menor. Vamos ajustar tudo sem o seu dinheiro, porque é assim que tem que ser. As palavras dela eram como um bálsamo. Não curavam tudo, mas saravam algo. E o Dudu? Perguntei. Ela negou com a cabeça. Dudu está furioso. Bruna também.
Não querem admitir nada. Estão buscando empréstimos, falando com bancos, culpando você por tudo. Eu suspirei. Eu não posso controlar como eles reagem, Priscila. Eu só posso controlar as minhas decisões. Ela apertou minha mão. Eu sei. E a sua decisão foi a certa. Mesmo que me doa admitir, mesmo que eu tenha levado 1 mês para ver, foi a certa. Nós nos abraçamos e aquele abraço foi diferente. Não tinha agenda oculta, não vinha com pedidos. Era apenas um abraço de filha para mãe, de pessoa para pessoa, real, verdadeiro, curador. Quando ela se foi, fiquei com uma sensação estranha. Não era alegria completa, mas também não era dor. Era algo intermediário, esperança cautelosa, a possibilidade de que talvez, com o tempo, algo real pudesse ser reconstruído. 2 dias depois, Aurélio me convidou para jantar em um restaurante pequeno com vista para o mar em Búzios. Fazia anos que eu não ia a um lugar assim. Eu estava sempre economizando, guardando para poder dar aos outros. Vesti um vestido cor verde esmeralda que havia comprado e nunca usado. Arrumei o cabelo, me maquiei, olhei-me no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia, mas que eu gostava. Uma mulher que se arrumava para ela mesma, não para impressionar ninguém, apenas porque queria se sentir bem. O jantar foi maravilhoso. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Aurélio me contou sobre o neto dele, sobre os planos de viajar no próximo ano, sobre como havia aprendido a cozinhar depois que a esposa morreu. Eu lhe contei sobre minha aula de pintura, sobre meus novos amigos, sobre como eu estava redescobrindo quem era Lídia, sem o peso de ser provedora. Rimos muito e percebi que fazia meses que eu não ria assim. Livre, sem culpa, sem medo de que o telefone tocasse como uma nova emergência. Quando terminamos de jantar, caminhamos pelo calçadão. O ar cheirava a sal. As luzes da cidade brilhavam, refletindo na água. Lídia, Aurélio disse, parando. Quero te dizer algo. Nestes últimos meses, te conhecendo melhor, eu vi algo lindo. Eu vi uma mulher recuperar a vida, o poder, a voz, e foi um privilégio presenciar isso. Eu corei. Obrigada, Aurélio. Você tem sido uma parte importante disso. Você me ouviu sem julgar, me acompanhou sem pedir nada, e isso significou mais do que você imagina. Ficamos olhando para o mar em silêncio, um silêncio confortável, completo. E eu entendi algo fundamental. Eu havia passado tantos anos preenchendo silêncios com sacrifícios que havia esquecido que os silêncios também podem ser paz, que nem todos os espaços vazios precisam ser preenchidos, que às vezes simplesmente estar, existir, sem dar, sem fazer, sem resolver, é suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. 6 semanas depois da minha decisão, recebi um e-mail do banco. O assunto dizia: notificação importante sobre financiamento. Meu coração bateu mais rápido. Abri o e-mail. Ele informava que Dudu havia solicitado formalmente minha retirada como fiadora, que o processo estava em andamento, que em 30 dias meu nome não estaria mais vinculado àquela dívida. Li o e-mail 3 vezes. E então algo estranho aconteceu. Eu sorri. Não de alegria maliciosa, mas de alívio profundo, porque significava que ele estava assumindo a responsabilidade, que estava buscando soluções, que finalmente, depois de tanto tempo, estava sendo adulto. Naquela mesma tarde, liguei para o meu contador. Preciso revisar minha situação financeira completa, eu disse. Marcamos um horário para a semana seguinte. Quando cheguei ao escritório dele, eu levava todos os meus extratos bancários. Ele revisou tudo com cuidado. Depois de 1 hora, olhou para mim por cima dos óculos. Lídia, você sabe quanto dinheiro você recuperou nestes 2 meses? Eu neguei com a cabeça. R$14.200. R$14.200 que antes saíam automaticamente e agora ficam com você. Ele me mostrou os números, as projeções. Se você continuar assim, em 5 anos, terá recuperado uma parte significativa do que deu e terá uma aposentadoria digna. Saí daquele escritório com algo que eu não sentia há anos: segurança financeira. Eu não era rica, mas também não estava me esgotando para sustentar vidas alheias. Eu estava estável, autossuficiente, livre. Naquela noite, calculei quantos anos tinha me custado cada decisão. Os R$40.000 da entrada, 2 anos de trabalho.
Os R$ 72.000 do financiamento, 4 anos. As transferências mensais, 6 anos. No total, eu havia dado quase 12 anos da minha vida profissional. 12 anos que eu nunca recuperaria, mas que pelo menos agora deixariam de se multiplicar. Uma manhã, enquanto tomava café na varanda, meu telefone tocou. Era Júlia novamente. Vó, posso ir te visitar hoje depois da escola? Claro que sim, eu disse. Às 4 da tarde, ela chegou com a mochila, com os olhos brilhantes. Entrou e me abraçou forte. Senti sua falta, ela sussurrou. E eu senti algo dentro de mim derreter, porque aquele abraço não pedia nada, apenas dava. Preparei chocolate quente. Sentamo-nos na sala. Ela me contou sobre a escola, sobre as amigas, sobre um garoto de quem ela gostava. Coisas normais, coisas de adolescente, coisas que nada tinham a ver com dinheiro ou problemas. Vó, ela disse depois de um tempo, eu quero que você saiba de algo. Papai e mamãe continuam chateados com você, mas eu não. Eu entendo por que você fez isso, e eu acho que foi corajoso. Eu acariciei o cabelo dela. Júlia, um dia você também terá que impor limites na sua vida, com as pessoas que você ama. E vai doer, mas vai ser necessário. E eu quero que você se lembre deste momento, que se lembre de que está tudo bem dizer não, que está tudo bem se proteger, que está tudo bem existir para você mesma. Ela assentiu, os olhos úmidos. Eu vou me lembrar, prometo. Antes de ir, ela tirou algo da mochila, um envelope. Toma, ela disse, colocando-o nas minhas mãos. O que é isso? Ela sorriu timidamente. São os R$ 500 que você me deu no meu aniversário. Eu guardei, não gastei, porque quando você me deu, eu nem sequer te agradeci direito. Eu estava tão acostumada a receber de você que achava normal, mas agora entendo que nada do que você nos deu foi normal. Foi sacrifício, foi amor, e eu não te valorizei. Então, eu te devolvo, não porque eu não precise, mas porque preciso que você saiba que eu entendo, que eu vejo, que eu valorizo. Minhas lágrimas caíram sem controle. Tentei devolver. Não, meu amor. Esse dinheiro é seu. Foi um presente. Ela negou com a cabeça. Vó, o melhor presente que você me deu não é dinheiro, é essa lição. É você se mostrar forte. É me ensinar que o amor verdadeiro tem limites. E isso não tem preço. Por favor, fica com ele ou usa em você, em algo que te faça feliz. Porque você merece. Eu a abracei, chorando. Minha pequena Júlia havia entendido em 16 anos o que os pais dela não entendiam em 40. Ela havia aprendido a lição que eu levei 72 anos para aprender. Naquela noite, eu não consegui dormir, mas não de angústia, e sim de algo parecido com a plenitude, porque Júlia havia me dado esperança. A esperança de que aquela dor, aquele corte, aquela ruptura não havia sido em vão. Eu havia plantado uma semente na próxima geração, uma semente de dignidade, de limites, de amor próprio. E essa semente cresceria. Talvez não em Dudu, talvez não em Bruna, mas sim em Júlia. E isso era suficiente, era mais do que suficiente. 2 meses e meio depois da minha decisão, Antônia organizou um jantar na casa dela. Ela convidou as amigas e me convidou. Eu cheguei com vinho e flores. A casa estava cheia de risadas, de mulheres da minha idade, algumas mais velhas, outras um pouco mais jovens, todas com histórias, todas com cicatrizes, todas com sabedoria adquirida a duras penas. Durante o jantar, alguém perguntou: "E você, Lídia, como está?" E pela primeira vez na minha vida, eu respondi com total honestidade. Contei tudo, sem filtros, sem vergonha, sem medo de julgamento. Quando terminei, o silêncio foi breve. Depois, uma por uma, elas começaram a falar. Teresa contou como o filho a havia enganado, como havia tirado as economias dela, prometendo um negócio que nunca existiu. Rosa falou da filha, que só ligava para pedir que ela cuidasse dos netos, que a tratava como babá gratuita, que ficava brava se ela tinha planos próprios. Carmen compartilhou como os filhos haviam vendido a casa dela sem consultá-la, dizendo que era para o bem dela e guardando o dinheiro. Cada história era um espelho, cada testemunho era validação. Eu não estava sozinha. Eu não era a única. Eu não era um monstro por impor limites. Naquela noite, entendi algo fundamental. As mulheres da minha geração, as mães, as avós,
Fomos treinadas para dar até desaparecer, para nos sacrificarmos até nos apagarmos, para existirmos apenas em função dos outros. E quando finalmente reivindicamos um espaço próprio, quando finalmente dizemos basta, o mundo nos chama de egoístas, nos pune, nos abandona, mas a verdade é outra. A verdade é que fomos exploradas sob o disfarce do amor. E despertar dessa exploração, mesmo que doa, mesmo que custe, é o ato mais revolucionário que podemos fazer. No final da noite, Antônia levantou a taça. As mulheres que aprenderam a dizer não, as mães que recuperaram suas vidas, as avós que deixaram de ser caixas eletrônicos e voltaram a ser pessoas. Por nós, por Lídia, por todas, nós brindamos. E naquele som de taças batendo havia algo sagrado, algo poderoso. A irmandade de mulheres que se recusaram a continuar sendo mártires, que escolheram viver em vez de apenas servir, que entenderam que não podem dar a partir de um poço vazio. Saí daquela casa sentindo algo novo. Comunidade, pertencimento, não com a minha família de sangue, mas com a minha família escolhida, com aquelas mulheres que me entendiam sem explicações, que me apoiavam sem condições, que celebravam minha coragem em vez de puni-la. E percebi que havia ganhado mais do que havia perdido. Eu havia perdido filhos que me usavam, mas havia ganhado amigas que me viam. Eu havia perdido a ilusão de uma família perfeita, mas havia ganhado a realidade de uma vida autêntica. E essa realidade, embora imperfeita, era minha, completamente minha. Naquela noite, antes de dormir, peguei meu diário, um novo que havia comprado na semana anterior, cor café, com páginas em branco esperando para serem preenchidas. Escrevi na primeira página: hoje começo minha vida real. Não a vida que os outros projetaram para mim, não a vida de servir e desaparecer, mas a minha vida. A vida de Lídia, uma mulher de 72 anos que finalmente aprendeu que existir é o suficiente, que não preciso conquistar meu lugar no mundo doando pedaços de mim, que posso simplesmente ser e estar e viver sem pedir perdão. Sem dar explicações, sem carregar mundos alheios nas minhas costas. Este não é o fim, é o começo, e pela primeira vez em décadas estou animada com o que está por vir. 3 meses depois da minha decisão, acordei com o sol entrando pela janela. Era sábado. Antes, os sábados significavam ligações, pedidos, emergências inventadas. Agora significavam silêncio, paz, tempo para mim. Levantei devagar, sem pressa. Preparei café, torradas, sentei-me na varanda e respirei fundo, completo, livre. O ar tinha um gosto diferente. Ou talvez fosse eu quem havia mudado, quem havia aprendido a saborear a vida em vez de apenas sobreviver a ela. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Priscila. Mãe, as crianças estão perguntando por você. Podemos te visitar amanhã, sem programação? Só para te ver. Li a mensagem 3 vezes, procurando a armadilha, o anzol oculto, mas não o encontrei. Respondi: amanhã está bem, às 3. Ela respondeu com um coração simples, sem palavras. E isso, de alguma forma, dizia mais do que 1000 desculpas, porque eu havia aprendido que, às vezes, o amor verdadeiro é silencioso. Não grita, não exige, apenas aparece com constância, com respeito, com presença real. No dia seguinte, Priscila chegou com os filhos. Ricardo não veio e estava tudo bem. Nem todos precisam estar prontos ao mesmo tempo. As crianças me abraçaram, conversamos. Eu preparei biscoitos como antes, mas diferente, porque agora eu decidia quando, como, sem obrigação, sem culpa. Priscila me ajudou a lavar a louça. Mãe, ela disse enquanto secava uma xícara. Eu sei que o caminho é longo, que eu não posso apagar 15 anos com algumas visitas, mas quero que você saiba que estou tentando, que estou aprendendo, que eu quero um relacionamento real com você, não baseado em conveniência, mas em amor verdadeiro. Peguei a mão dela, molhada com sabão. Priscila, o fato de você estar vendo isso já é o suficiente. O fato de você estar aqui sem pedir nada significa mais do que você imagina. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. E aquele momento, aquele instante de conexão real, valeu mais do que todos os reais que eu havia dado, porque era genuíno, era limpo, era o começo de algo novo, algo saudável,
Algo que talvez com o tempo pudesse ser chamado de família novamente. Naquela semana, também recebi uma ligação inesperada de Dudu. Não atendi de imediato, deixei tocar, respirei, decidi e, finalmente, peguei o telefone. Oi, mãe. A voz dele estava cansada, diferente. Oi, Dudu. Houve um silêncio longo, incômodo. Mãe, eu preciso te dizer algo, e não é fácil. Você tinha razão em tudo. Eu e Bruna estamos fazendo terapia, e a terapeuta nos fez enxergar coisas que não queríamos ver sobre como te tratávamos, sobre a nossa dependência, sobre tudo. A voz dele falhou. Eu não te peço perdão, porque sei que as palavras não são suficientes, mas quero que você saiba que estou trabalhando em mim, que vendemos a casa, que nos mudamos para algo menor, que estamos vivendo com o que ganhamos, e é difícil, muito difícil, mas é o certo. E eu sei disso porque, pela primeira vez em anos, eu consigo dormir sem aquela pressão no peito. Sem aquela voz que me dizia que eu era um fracasso, que eu não conseguia sustentar a minha família sem a minha mãe. Minhas lágrimas caíam silenciosas. Dudu, eu fico feliz que você esteja fazendo esse trabalho. De verdade. Ele respirou fundo. Você acha que um dia poderá me perdoar? Pensei na minha resposta. Realmente pensei. Dudu, eu não sei se perdão é a palavra correta, porque isso implicaria que houve um crime, e talvez não foi crime, foi ignorância, foi comodidade, foi seguir um padrão sem questionar. O que eu posso te dizer é que não guardo rancor, que desejo que você fique bem, que te admiro por buscar ajuda e que talvez com o tempo possamos construir algo novo, diferente, mais saudável. Obrigado, mãe. Isso é mais do que eu mereço. Desligamos e eu fiquei com o telefone na mão, sentindo algo estranho. Não era alegria completa, mas também não era dor. Era esperança realista. A aceitação de que relacionamentos quebrados podem sarar, mas nunca voltam a ser o que eram. Eles se transformam em outra coisa, e isso está bem. 4 meses depois da minha decisão, Aurélio me convidou para viajar. Nada louco, ele disse rindo. Só uma semana na praia, 2 velhos curtindo o sol e o mar. Eu aceitei sem hesitar. Fazia 20 anos que eu não ia à praia. Sempre havia uma razão para não ir. Sempre havia alguém que precisava de mim. Sempre havia algo mais importante do que eu. Mas agora não. Agora eu era a prioridade. Fizemos as malas, pegamos o ônibus e, durante aquela semana na praia, em Búzios, eu descobri algo maravilhoso. Eu ainda podia ser feliz. Podia rir até doer o estômago. Podia caminhar na areia sentindo a água nos pés. Podia ver o pôr do sol sem pensar em problemas alheios. Podia simplesmente existir, viver, ser. Uma noite, sentada na varanda do hotel com Aurélio, olhei para as estrelas. No que você está pensando? Ele perguntou. Que passei 72 anos acreditando que meu valor estava no que eu podia dar, no que eu podia fazer pelos outros. E no final, meu valor sempre esteve em simplesmente ser eu, em existir, em respirar, em ocupar espaços sem pedir perdão. Aurélio assentiu. Todos nós deveríamos aprender isso antes, mas talvez chegar a essa idade com essa lição seja o presente, o prêmio por sobreviver. Nós brindamos com vinho barato do hotel, e aquele brinde foi sagrado. Foi celebração de vida, de segundas chances, de começos tardios que chegam na hora certa. Quando voltei da viagem, minha casa me recebeu de forma diferente. Não era mais um refúgio de cansaço, era um lar de paz. Coloquei as fotos da viagem na geladeira, abri as janelas, pus música e dancei sozinha na minha sala. Sem testemunhas, sem julgamento, apenas eu e meu corpo de 72 anos, se movendo com liberdade, com alegria, com vida. Porque eu finalmente havia entendido que a vida não é sobre chegar ao fim tendo dado tudo. É sobre chegar tendo vivido tudo. E eu, depois de tantos anos adormecida, finalmente havia lhe acordado. Júlia continuou me visitando toda semana. Às vezes, trazia a lição de casa. Outras vezes, só queria conversar. Ela se tornou minha conexão com o futuro, minha esperança de que as coisas podem mudar, de que a próxima geração pode aprender com os nossos erros. Um dia ela me disse, Vó, quando eu crescer, eu quero ser como você, forte, corajosa, alguém que se respeita. Eu a abracei, chorando. Meu amor, você já é tudo isso.
Só lembre-se de nunca esquecer. Nunca deixe ninguém te convencer de que existir para você mesma é egoísmo. É sobrevivência. É amor próprio. É vida. 6 meses depois daquela mensagem, daquele polegar verde, daquela exclusão que se transformou em libertação, sentei-me para escrever. Não para eles, mas para mim, para documentar aquela jornada, aquela transformação, aquela morte e renascimento. Eu escrevi. Eles me chamaram de egoísta por querer viver. Me chamaram de cruel por impor limites. Me puniram com o silêncio por eu ousar existir. Mas o que eles não entenderam é que o castigo deles foi meu presente, a ausência deles foi minha paz, a rejeição deles foi minha liberdade. Escrevi sobre o polegar verde, sobre como um emoji pode conter tanto veneno, mas também pode ser o catalisador do seu despertar. Escrevi sobre os R$43 mil, sobre como comprei minha própria escravidão com a desculpa do amor. Escrevi sobre Júlia, sobre Priscila, sobre Dudu, sobre segundas chances que nem todos aproveitam, mas alguns sim. Escrevi sobre Aurélio, sobre Antônia, sobre as mulheres que me sustentaram quando minha família me soltou, sobre como a família de sangue é designada, mas a família escolhida é conquistada. E escrevi sobre mim, sobre Lídia, uma mulher que levou 72 anos para aprender que não tinha que conquistar o direito de existir, que a vida dela lhe pertencia, que ela podia dizer não sem explicações, que podia viver sem carregar mundos alheios, que podia simplesmente ser e que esse simples ato de ser era revolucionário, era poderoso, era suficiente. Fechei o caderno, guardei-o e saí para a varanda. O sol se punha, pintando o céu de laranja e violeta, como minha pintura da aula, como minha vida agora. Um pôr do sol lindo entre 2 etapas. Eu já não tinha medo da noite que viria, porque havia aprendido que depois de toda noite chega um amanhecer. E eu havia amanhecido depois de anos de escuridão. Finalmente havia amanhecido. Respirei fundo, o ar entrando limpo nos meus pulmões. E sorri, não porque tudo estivesse perfeito, mas porque eu finalmente estava bem com o imperfeito. Porque havia aprendido a lição mais importante. Você não pode dar a partir de um poço vazio. E eu, depois de tantos anos seca, finalmente estava me enchendo, gota a gota, decisão a decisão, limite a limite. Eu estava me enchendo, e dessa vez, a água era só para mim. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.